Boa tarde a todos. Meu nome, boa tarde, é mais boa noite. Ah, eu sou Maria Mocho, do Instituto Leonardo da Vinci. Ah, Venho dar-vos as boas-vindas a este webinar, orientado pela professora doutora Carla Vicente, a quem darei daqui a pouco a palavra. Queria-vos apresentar um bocadinho o Instituto Leonardo da Vinci, o promotor deste webinar. O Instituto Leonardo da Vinci e o LV existe há 25 anos na área da educação e da formação profissional e orgulha-se de contribuir para que as pessoas em idade ativa e ou os estudantes conciliem a sua vida pessoal com a vida profissional e encontrem esse equilíbrio. A nossa oferta formativa não reside apenas na área do desenvolvimento pessoal, mas também na área da contabilidade, comércio e audiovisuais. Quem desejar conhecer melhor as nossas ações de formação e cursos poderá consultar o nosso site ilv.pt e seguir-nos nas nossas redes sociais. Aproveito para informar que poderão solicitar um certificado de presença através do e-mail de resposta ao link que vos remetemos. Passo agora a palavra à professora doutora Carla Vicente. Espero que gostem e que vos seja útil. Até já! Muito boa tarde a todos. Agora sim já tenho voz. Agradecer à Maria Mocho, por fazer esta introdução. É para mim um privilégio estar aqui convosco a falar sobre um tema que me é muito caro, que é o stress ocupacional e burnout. Bem, mas não quero avançar muito num webinar sem primeiro também fazer a minha apresentação. O meu nome já sabem, eu sou a Carla Vicente, eu sou psicóloga clínica e da saúde. E como é que o burnout entrou na minha vida? Bem, não foi tanto porque já tenha passado por ele, felizmente, e também porque espero não vir a passar, mas acima de tudo porque há mais de 16 anos que trabalho na área da formação e do ponto de vista clínico e tenho deparado nos vários contextos onde trabalho que os colaboradores a determinada altura começam a manifestar sinais de exaustão. E isto levou-me em 2009 a querer aprofundar um pouco mais o que era isto do fenómeno burnout, porque até então falava-se muito de stress ocupacional. E foi então que eu decidi fazer uma especialização em que, no fundo, decidi estudar com mais profundidade, compreender melhor o que é isto do burnout e de que modo, então, poderia adotar aqui as melhores práticas, não só em termos de intervenção, mas acima de tudo da prevenção. E é por isso que eu fiz a minha introdução. Claro que não sou só psicóloga clínica, tenho outros papéis, como seguramente todos vocês, nós não somos só o nosso trabalho. E nesse sentido, gostaria também de vos orientar como é que estruturamos aqui no Instituto este webinar. Vou começar por aquilo que eu chamo das coordenadas à navegação. Primeiro, fazer aqui uma introdução do que é este stress, será que o stress é um aliado ou um inimigo, para depois entrarmos então no stress no trabalho, ou stress ocupacional. E como é que ele se diferencia do burnout? Será que onde é que começa um e termina o outro? E assim vamos viajando durante este webinar sobre quais são os potenciais fontes ou causas que levam ao aparecimento do burnout? Quais os sintomas, sinais de alarmes? Para quê? Para que, acima de tudo, vocês também estejam despertos, não só para vocês, mas para as pessoas que vos rodeiam, não só no local de trabalho, mas também nas nossas próprias casas. E, para além disso, vamos finalizar, pelo menos esta parte mais expositiva, com as técnicas de autocuidado. Para depois, numa segunda parte do webinar, dar a voz a cada um que queira colocar algumas questões que terei todo o gosto em poder responder de acordo com aquilo que é também o meu conhecimento. E sem grandes demoras, porque vocês não vieram aqui só para ouvir a minha apresentação, mas acima de tudo, para beber alguma sabedoria sobre o que é isto de stress, e é por aí que eu vou começar. O que é que no fundo é stress?
há um pouco a ideia, ou as pessoas muitas das vezes dizem, eu sofro de stress. Não, o que sofremos é dos efeitos do stress. E agora vocês vão ver a formadora aqui, no momento de stress, a fazer a transição entre as várias telas. E é bom, porque assim também vos permite perceber como é que nós gerimos. Bem, posto isto, não vamos fazer disto algo muito maçudo, porque não é isso que se pretende, mas que vocês fiquem com as ideias essenciais. Por isso é que eu coloquei aqui esta provocação. O stress não é uma doença. O que é o stress? O stress não é mais do que um conjunto de processos e respostas fisiológicas, emocionais, comportamentais, perante situações que as pessoas, cada um de nós, percepciona ou interpreta como uma possível ameaça ou perigo que vai comprometer o nosso bem-estar, ou seja, a nossa integridade física e psicológica. E é nesse sentido que nós dizemos que o stress acaba por ser aquilo que nós designamos de um fenómeno individual, isto porque na realidade uma situação pode desencadear stress na pessoa A, mas não ter o mesmo impacto na pessoa B, e por outro lado temos o stress como um fenómeno que nós consideramos perceptivo e consequentemente psicológico, que resulta da avaliação que cada um de nós faz perante aquela situação ou às solicitações que nos são, de alguma forma, e passo a expressão, solicitadas, se temos capacidade ou não para lidar com aquela resposta. Ou seja, mediante aquilo que é a nossa avaliação, se na realidade sentimos que podemos ter recursos para fazer face àquela situação que percepcionamos como eventualmente ameaçadora. E é neste sentido que eu coloquei esta questão. Então, se o stress acaba por resultar de uma avaliação que cada um de nós faz, será que ele é um aliado ou um inimigo? Bem, habitualmente, quando falamos de stress, qual é a primeira ideia que nos vem à cabeça? Sempre aquela carga negativa, não é? O stress é o vilão. No entanto, imaginem esta situação. Vocês vão abraçar um novo projeto que queriam muito. Vocês mudam de emprego, têm uma promoção de carreira. Invariavelmente, se pensarem nas manifestações, naquilo que sentem, é stress, mas é aquilo que nós consideramos o stress positivo, ou é o stress. Ou seja, é aquele que nós, fazendo a avaliação, sim, vai ser um desafio, mas nós sabemos que somos capazes de lidar com aquela situação. E então ele tem um lado positivo. Por outro lado, quando ele acaba por ser muito prolongado no tempo, portanto, vai fazer com que as nossas resistências vão diminuindo, ou estamos perante uma situação que achamos que é ameaçadora e que eu não consigo ter já estratégias para lidar com ela, então ele torna-se nocivo. É aqui que nós consideramos que ele é o nosso inimigo, não é? Porque acaba por impactar, quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista psicológico, e impactar também todas as áreas da nossa vida. E este é aquele que nós habitualmente, até ao longo deste webinar, vamos colocar maior o foco. Porque é também é aquele que nos coloca mais desafios e como é que havemos de gerir e como é que havemos de prevenir. Nesse sentido, falo muito, portanto, estejam preparados porque eu vou avançando aqui um pouco ao sabor e entusiasmo muito a falar de stress. Então, isto leva-nos sempre a esta ideia de que o significado que nós damos à situação é que vai definir a forma como eu vou encarar. Então, e coloca-se aqui outro aspecto, que é, então, mas como é que depois fazemos a ponte com o stress ocupacional, ou o stress no trabalho? O que é isto do stress ocupacional? E deixem-me só aqui mudar, porque vocês conseguem visualizar seguramente, mas para terem a melhor experiência deste webinar. Quando falamos do stress ocupacional, outras vezes vão ver as notícias stress laboral, stress no trabalho, estamos a referir à mesma coisa. O que é que ele consiste, ou como é que nós o definimos? E trouxe aqui para partilhar convosco a definição da Organização Mundial de Saúde, que no fundo o que é que ela nos vem dizer? Que o stress ocupacional surge quando a pessoa sente que as exigências do seu papel profissional
são desajustadas, quer às suas capacidades, quer aos seus conhecimentos. E isto podemos estar a falar quando as exigências são superiores, ou o inverso também pode acontecer. Ou seja, quando a pessoa sente que as pessoas não têm muita expectativa quanto ao nosso desempenho, não há expectativas de progressão, isto também se insere nesta definição da Organização Mundial de Saúde. Bem, já vimos aqui o que é stress, o que é stress ocupacional. Então, e como é que ele se diferencia do burnout? Será que são a mesma coisa ou será que é um contínuo? E coloquei-vos aqui uma provocação que é, para depois vocês debaterem comigo no final da minha exposição, que é o burnout é uma ameaça à saúde do colaborador. E vocês podem me questionar, então, mas o stress ocupacional não será? Claro que sim. Ele prolongado no tempo vai invariavelmente desencadear naquilo que nós chamamos de burnout. E o burnout não é mais do que o stress ocupacional crónico que não foi gerido com êxito. E vocês todos já ouviram falar de burnout, não só nas notícias, o burnout, os médicos estão em burnout, os enfermeiros estão em burnout, várias classes, os professores, várias classes profissionais que vão surgindo nas notícias, padecendo deste quadro, que é o burnout. E seguramente já ouviram ao longo da vossa vida pessoas da família ou colegas a dizerem eu tive um esgotamento. Exatamente a mesma coisa. Só que há muitos anos que nós o designamos como síndrome de exaustão profissional. Mas às vezes acho que as pessoas têm uma concepção um bocadinho diferente daquilo que é o burnout, que é como é que ele se instala. Ninguém acorda de manhã e diz eu estou em burnout, está bem? É um processo que vai se instalando. E por isso é que eu trouxe esta imagem, porque muitas das vezes o que é que as pessoas acham? Acham que o burnout é como este copo d'água que vai enchendo e há um dia cá a gota d'água e transborda. É uma Não, situação gradual, é isso? é uma situação gradual, mas pelo inverso. E vou já passar a explicar o que é através de uma demonstração, vim munida de várias ferramentas. Que é, imaginem, normalmente o que é que pensamos? Que vai enchendo, não é? O copo. O que é que acontece no burnout propriamente com os profissionais? Por força de estarem durante muito tempo sujeitos, e normalmente isto leva alguns meses ou até mesmo anos, porque as pessoas depois vão arranjando aqui algumas estratégias para minimizar. No entanto, o que é que acontece no burnout propriamente dito? Imaginem, eu tenho aqui esta garrafa de água, deixa-me colocar aqui mais à frente. Agora, imaginem que eu estou a fazer o webinar todo com a garrafa aqui, não é? A agarrar a garrafa. Quando muito vou sentir no final de uma hora desconforto no braço. Agora, imaginem que eu vou estar 5 horas ininterruptas com a garrafa. Ai, seguramente eu já não vou sentir só desconforto. Eu vou sentir desconforto e alguma dor por causa do peso da garrafa. Mas se eu tiver um dia inteiro, a determinada altura, o que vai acontecer é eu vou deixar cair a garrafa. É isto que acontece no burnout, está bem? Por isso, é importante nós termos a percepção que o burnout é um processo, como não percebi quem falou, mas que é gradual, é um processo evolutivo, está bem? No entanto, alguns autores que dizem, bem, mas normalmente quando se fala de burnout tem a ver com a percepção que cada um de nós tem de uma divergência entre aquilo que é o esforço que se faz e os resultados que nós obtemos do nosso trabalho. E é muito habitual, eu que tenho trabalhado não só em contexto de formação, mas também em contexto clínico com casos de burnout, nós ouvirmos as pessoas dizer eu não aguento mais, eu estou exausto. Por muito que eu faça, eu sinto que não estou a produzir. Tá bem? E depois haveremos de chegar, então, aqui à componente dos sintomas. Mas vamos fazendo isto passo a passo. Embora, e acho que é importante partilhar isto convosco, embora não me vá deter muito aqui neste slide. Mas
aquilo que eu gostaria de partilhar convosco é, nós andamos a estudar, nós, eu não, mas outros colegas meus, desde 1974. Aliás, é quando surge aqui o construto, o conceito de burnout, porque o Freudenberg, na altura que trabalhava numa comunidade terapêutica, foi observando que os seus profissionais, os seus colegas, a determinada altura, manifestavam sinais de exaustão. E eu, como já partilhei convosco, desde 2009, que ando a trabalhar o fenómeno de burnout. No entanto, ele só é introduzido na Classificação Internacional de Doenças em 2022. Portanto, vejam, décadas e décadas em que nós andamos a trabalhar este conceito, mas que na realidade ele não constava, e era uma dificuldade para os médicos, quando tinham que passar baixas médicas, a que é que eu vou atribuir? Mas depois haveremos de falar sobre isso. No entanto, aquilo que eu queria salientar e partilhar convosco tem a ver com, quando falamos de burnout, e é isto que, de alguma forma, também a Organização Mundial de Saúde vem clarificar. Quando falamos de burnout, estamos-nos a referir concretamente a um fenómeno que está relacionado com o contexto profissional. E ele não pode ser utilizado para explicar outros quadros e outras situações da nossa vida diária, está bem? Porque muitas vezes, embora isso não seja muito claro nas publicações dos mídias, mas por vezes utiliza-se o termo burnout de uma forma abusiva, mas ele só pode ser utilizado neste contexto, está bem? Isto leva-me então aqui, deixem-me aqui fazer esta operação para vocês poderem ver mais, verem melhor, que é, bem, então já definimos o burnout, tem a ver com o stress crónico no trabalho e que não foi gerido de forma eficaz, vai-se instalando, mas é importante nós termos presente que ele é multifatorial ou multidimensional e por isso nós consideramos que para alguém estar em burnout existem três dimensões-chave. Uma primeira é aquela que vemos aqui, a exaustão emocional. Para mim é aquela que eu considero como a pedra basilar. Ou seja, é a partir daqui que se começa a evidenciar que a pessoa está a entrar neste quadro e que está em burnout. Mas o que é isto, exaustão emocional? Bem, não é mais do que o desgaste do ponto de vista psicológico, do ponto de vista moral, físico, até mesmo moral. Depois temos a segunda dimensão, que é a despersonalização. E o que é que isto consiste? Bem, em primeiro lugar, é aquilo que eu designo como a dimensão da relação, a dimensão interpessoal do burnout. Ou seja, é quando as pessoas que padecem deste quadro começam a manifestar falta de empatia, falta de interesse para com os clientes e com os colegas, o problema dos clientes e dos colegas. Há até quase uma atitude, alguns autores definem despersonalização e cinismo, porque há quase aqui algo como uma apreciação cínica dos problemas dos outros, está bem? E a última dimensão tem a ver com a autoavaliação que o colaborador faz, que já sente que é a baixa realização pessoal e que no fundo ele diz, eu já não sinto que tenha as mesmas competências para desenvolver esta função. Portanto, há uma desvalorização daquilo que é o seu próprio trabalho e mais do que isso, a pessoa deixa de ter prazer naquilo que faz. Não é por acaso que depois alguns acabam por mudar de profissões. Bem? Bem, mas isto, para termos uma concepção, para considerarmos que alguém está em burnout, tem que estar presentes estas condições e coloca-se então, mas quais são as principais fontes ou fatores de risco, digamos assim, as causas que podem levar ao stress ocupacional e, consequentemente, burnout? Bem, poderia elencar uma série delas, aliás, nós agrupamos-as em 5 categorias, mas eu não vou aqui fazer algo tão exaustivo, mas gostaria de assinalar aquelas que são as mais frequentes. Vou fazer aqui uma síntese das principais causas. Uma tem a ver com a subcarga de tarefas num curto espaço de tempo. Está bem? Ou também se pode aplicar, imaginem alguém que vai para o seu local de trabalho e não lhe dão tarefas. Isto seguramente também pode ser uma causa que leva ao stress ocupacional.
Outro aspecto que normalmente identificamos tem a ver com os horários de trabalho contínuos, excessivos, o trabalhar por turnos, que invariavelmente tem o seu impacto. Por outro lado, esta falta de autonomia, de controle sobre a execução das tarefas, ou até mesmo da organização do seu próprio trabalho, é muito assinalado, não só pela literatura, mas pelas pessoas que sofrem de burnout. A pressão de tempo também, aquilo que nós chamamos às vezes de conflito de funções, que não fica muito claro qual é a responsabilidade de cada um para executar uma determinada tarefa. Temos também outro que não está assinalado aqui neste slide, que é o reduzido, ou seja, o questionarmos sobre o significado de uma determinada tarefa. Às vezes os colaboradores dizem, mas para que é que eu estou a fazer isto? Qual é o propósito? Qual é a utilidade? Isto não vai servir para nada. Para além disto, temos também o facto de existem algumas profissões que trabalham com matérias perigosas, ou até mesmo se pensarmos na área da saúde ou na área social, que estes profissionais trabalham com situações de grande intensidade emocional. Basta nós pensarmos, por exemplo, nos cuidados paliativos ou cuidados continuados, entre outros. Também esta componente, e para mim tem um peso muito grande, até porque é aquilo que eu vou observando em contexto clínico, mas mais do que isso, quando estive a fazer esta investigação, foi as pessoas referirem que o que na realidade estes fatores pesam muito, mas o que pesa ainda mais é o ambiente de trabalho. Ou seja, o conflito que muitas das vezes ela tem com os colegas, com os superiores hierárquicos, aquela sensação, espero que nenhum de vocês tenha passado, mas seguramente ao longo do nosso percurso profissional, alguns de nós vamos sentir isso, é natural, que é lá tenho eu que ir trabalhar para aquele sítio onde já sei o que é que vou encontrar, que está sempre tudo a tentar, um ambiente pesado, um ambiente difícil, porque isto muitas vezes também resulta de falhas de comunicação, entre outros fatores. Portanto, grosso modo, são estas as causas mais comuns, digamos assim. Basta nós pensarmos, e não foi assim há tanto tempo quanto isso, na pandemia, as condições, aquilo que nós chamamos das condições ambientais. Ou seja, e não sei se alguns tiveram esta experiência, como eu tive, e outros profissionais de saúde, que é estarmos 8 horas a trabalhar de máscara, a tentar comunicar, isto chegávamos, e com os equipamentos de proteção individual, chegávamos ao fim do dia muito cansados, porque obrigava-nos um esforço adicional. Portanto, ou até os médicos que estavam no contacto direto com os doentes, aquele receio que muitas vezes manifestavam de e se eu fico também, se fico infectado com o vírus e depois vou para casa a família, por isso é que houve muitos profissionais que acabaram por ou ficar numa segunda casa ou não regressarem a casa para proteger os seus familiares. Pronto, eu sei que já foi assim há bastante tempo, mas não foi assim há tanto quanto isso, não é? Mas só para vocês perceberem, porque isto também é importante eu assinalar-vos que, pois, consoante as áreas, há fatores que são específicos daquela área. Há outros que são transversais e aquela síntese que eu fiz foi com o objetivo de ser o mais transversal a todas as áreas, mas depois se formos para o setor da educação, se formos para o setor da saúde, setor das vendas ou comercial, tem outros fatores que são característicos daquilo que é o conteúdo da função e da tarefa e do trabalho, está bem? Mas depois vocês, entretanto, terão a oportunidade, se me quiserem, questionar depois, daqui a pouco, sobre esse tema. Bem, mas falarmos de stress ocupacional e burnout implica eu também fazer aqui um pouco o enquadramento de qual é o impacto, não é? Quais são as consequências. E começaria, não me vou deter muito a números, porque acho que não estamos, vocês não estão aqui e eu também não estou aqui para falar só de números, queremos sensibilizar para aquilo que é importante e para os aspectos que devemos estar atentos para nos protegermos e também sabermos prevenir. Mas é importante termos esta concepção ou esta ideia
aquilo que eu chamo aqui a realidade em números, que tem a ver com o facto de o stress ocupacional ser o problema, o segundo problema mais relatado em toda a Europa e afeta mais ou menos, grosso modo, mais de 40 milhões de trabalhadores. Está bem? Portanto, por isso é que, passados estes anos todos e muitos mais anos irão passar e nós continuaremos a falar sobre isto. Esperemos com outras ferramentas e com números menos impactantes. O que me leva então aqui a conduzir-vos às consequências, não é? Qual é o impacto? Eu não vou falar aqui de custos, porque normalmente os custos do stress ocupacional e do burnout são avaliados de forma indireta, mas é importante percebermos quais são as consequências que decorrem para a entidade patronal, sejam elas IPSS ou instituições particulares de solidariedade, sejam organizações não governamentais, seja administração pública, seja empresas, outro setor. Sabemos que, e isto de acordo com os últimos dados da Fundação Europeia para as Condições de Trabalho, que o stress ocupacional e burnout são responsáveis por 50% a 60% da taxa de absentismo. Bem? Claro que isto para os... E normalmente são baixas prolongadas, e isto tem custos também para o próprio trabalhador, porque acabam por haver uma perda de rendimento. Outro dos impactos do stress ocupacional e do burnout tem a ver com o presentismo. E o presentismo, o que é que consiste? Bem, ocorre quando as pessoas vão trabalhar, estão no seu local de trabalho, mas estão muito abaixo daquilo que são as suas capacidades habituais, porque estão doentes, quer seja fisicamente, ou seja, do ponto de vista psicológico ou mental. No fundo, a pessoa vai trabalhar apesar de estar doente. E os últimos dados a que eu tive acesso, 1/3 dos trabalhadores em toda a Europa refere que já o fez mais de uma vez. E percebe-se muitas das vezes, até pelas circunstâncias, se analisarmos depois país a país. Porque isto também, quem não vai trabalhar, se pensarmos num trabalhador a recibos verdes, não recebe. Mas isto também não acontece só nos trabalhadores independentes, também acontece nos trabalhadores por conta de outra. Agora, outro impacto tem a ver com o aumento de acidentes de trabalho. Basta nós pensarmos, e seguramente no vosso percurso de vida profissional, carreira profissional, já passaram por situações de stress ocupacional. E basta vocês pensarem, quando estamos em situações de stress, o tal de stress, o negativo, durante períodos prolongados, o que é que nós vamos sentir? A nossa capacidade de pensar, de agir, de nos comportarmos, ela está alterada, não é mesmo? Invariavelmente, isto depois leva muitas vezes àquilo que nós designamos do aumento dos acidentes de trabalho. Há mais distrações e é 5 vezes mais tem 5 vezes mais impacto do que o presentismo. Bem, e não me vou deter muito mais, mas acima de tudo penso ser muito interessante também partilhar aqui convosco, é se nós estivermos a trabalhar, e falo mais nas gerações mais novas, provavelmente, se calhar a minha geração e pessoas que estão mais atrás, que temos 20 anos ou 25 anos de carreira, repensamos que não estamos bem, mas vamos mudar, e isto tem um outro impacto. As gerações mais novas, hoje em dia, começam a perceber isto tem um mau ambiente, eu então vou procurar outra empresa. Não é? E isto leva ao quê? A uma rotatividade dos colaboradores, invariavelmente perde-se aquilo que é a experiência do colaborador, o conhecimento do colaborador, e todo o processo de recrutamento que também tem os seus custos. Portanto, por isso é que cada vez mais as empresas fazem avaliação de riscos psicossociais, do qual se insere o stress e o burnout, e tentam delinear ou tentam implementar projetos que visam a reduzir e contribuir para o bem-estar do colaborador. Mas depois poderei fazer um apontamento mais no final, não quero também vos estar aqui a dar excesso de informação, porque penso que às vezes até não é muito útil. Bem, mas seguramente devem estar todos a questionar, então, mas quais são os sinais?
não é? Como é que ele se manifesta? Bem, e nós aqui podemos agrupar em 4 categorias para estruturar melhor o pensamento. Do ponto de vista físico, como é que ele normalmente, quais são as queixas ou os sintomas que as pessoas apresentam? Bem, muita dificuldade de respirar, não é? Tal falta de ar, fadiga extrema, não é? Não, parece que não se consegue recuperar, mesmo dormindo. As tonturas, também é muito relatado. Temos aqui, ainda do ponto de vista físico, as contraturas musculares, dores de cabeça, então quem tem enxaquecas ainda piora a frequência com que as tem. E também temos aqui as perturbações do sono, nomeadamente, eu posso falar das insónias iniciais ou tardias, ou seja, quando falamos aqui da insónia inicial, é aquela, e todos nós já passamos por isso, que temos muita dificuldade em adormecer. A insónia tardia é quando acordamos muito mais cedo do que aquilo que estava previsto, não é? E isto acontece. É um dos sintomas que é muito relatado pelas pessoas que eu tenho acompanhado. Bem, vimos os físicos, então agora os cognitivos. Os cognitivos é as pessoas sentirem que têm muita dificuldade em se concentrar, ou até mesmo dificuldade em reter a informação. Um colega dá-me uma informação, eu chego ao gabinete e já não me lembro. Não é? Aquilo que nós chamamos as dificuldades de memória. Depois ele diz-me, então, mas não te lembras? Eu falei, esqueci-me. Isto vai afetar também a minha capacidade de aprender novos conceitos, novos conhecimentos. Não é? Do ponto de vista cognitivo, há aqui um outro sintoma que muitas vezes partilham comigo, que é, eu sinto que sou a mesma pessoa. Eu era uma pessoa que conseguia tomar decisões, surgia um problema, eu resolvia as situações e hoje em dia tenho imensa dificuldade. O que é que se passa? Eu não me reconheço. É isto que muitas vezes as pessoas partilham comigo. Bem, físicos, cognitivos, vamos então aos emocionais. E os Parece emocionais? que a cabeça fica confusa, não é? É Parece isso. que é assim um rolo. A determinada altura parece que está com a sensação de cabeça vazia, não é? Pronto. E às vezes há essa confusão que não sabemos qual o caminho a seguir. E uma Ah, coisa que fazíamos, força, força. doutora, aqui a Fabiane diz que taquicardia, dores de cabeça, Sim, tensão elevada, falta de concentração. É tudo isso. bem, mas calma, Sim, só há porque, outras patologias que associadas, mas sim. atenção, porque eu estou a falar de alguns sintomas que acontecem noutros quadros clínicos, está bem? Por isso é que é importante nós, quando, do ponto de vista, e eu estou a falar agora do ponto de vista, não de formadora, mas de clínica, que é quando nós fazemos a tal anamnese para tentar perceber, porque muitas das vezes não está associado ao trabalho, tem a ver com outras questões da nossa vida, está bem? Mas, porque, dou um exemplo, e obrigado, Maria, por colocar aí também essa partilha agora não fixei o nome, Fabiano? Fabiana, Fabiane, sim. Pronto. Estava a partilhar connosco aquilo que sente. É importante nós termos esta percepção. Muitas das vezes, e aqui nos físicos eu por acaso não assinalei um dos sintomas que às vezes acontece, que é aquela dor no peito, não é? E que as pessoas vão para a urgência, pensar, estou a ter um ataque cardíaco. E é legítimo, não é? Todos nós sentindo isso, não é? Porque há a tal taquicardia e depois esta dor no peito, um aperto, e a pessoa vai correr para a urgência. E muito bem, é esse o procedimento que deve adotar. Mas Fátima Canha também fala em ataques de pânico. também pode acontecer, tá bem? Mas os ataques de pânico normalmente não se enquadram tanto nestes sintomas do burnout, tá bem? Isso já tem a ver com outros quadros. E por isso é que é importante a sensação, quer dizer, a dor no peito, a iminência de um ataque de pânico e a frequência com que ele ocorre, isso depois tem a ver com outras características ou com outros quadros que parece que são muito similares ao burnout, mas que nós, quando avaliamos do ponto de vista, quer um médico, quer um psicólogo, temos que fazer esta distinção do que é que está na origem. Está bem? Porque, como vos disse anteriormente, o burnout nós só o consideramos quando o que está na origem tem a ver com questões profissionais.
porque nós temos vida para além, assim espero, temos vida para além do nosso trabalho e há certos desafios que nós vamos tendo na vida e problemas, situações graves, que também nos podem desencadear alguns destes sintomas, está bem? Mas que depois não são burnout e nós classificamos como outros quadros clínicos. Mas obrigado, porque também me permite clarificar aqui alguns aspectos e acho que é muito mais interessante do que eu só estar aqui a falar, mas também para podermos sistematizar melhor a informação. Mas deixem-me dar nota só disto, que eu há pouco estava a falar, que as pessoas, quando depois têm esta dor no peito, vão à urgência e depois os médicos na urgência ou é ansiedade, ou depois fazem então a tal anamnese, no fundo que é perceber o que é que está a motivar aquela situação e podem também chegar a este quadro de burnout, está bem? Bem, do ponto de vista emocional, eu só gostaria de dar-vos aqui duas notas. Uma que tem a ver com o desânimo, a apatia e aquilo que eu chamo e que nós designamos de hipersensibilidade à crítica. Eu às vezes tenho alguns colegas que chegam ao pé de mim e dizem: não se pode dizer nada àquele colega. Parece que é tudo um ataque pessoal. Porque a pessoa já está a dar manifestações de que algo não está bem. Se o comportamento dele não era assim e de repente começa a ter estas reações, é porque algo se passa. Do ponto de vista comportamental, bem, o que é que nós normalmente identificamos como sintomas? Aquela irritabilidade, né, que a pessoa parece estar ali sempre reativa, também uma certa agressividade na forma como falamos, e isto porque as pessoas não têm este padrão, de repente não é assim tão de repente, mas mudam a forma como se comportam com os outros. E há também, aqui do ponto de vista comportamental, a perda de iniciativa, mas mais do que isso. E as pessoas recorrerem, ou seja, há um aumento do consumo de cafeína, de tabaco, para os que fumam, de álcool, de calmantes, no fundo e atenção, deixem-me fazer aqui uma ressalva, não há mal nenhum as pessoas beberem um copo de vinho à refeição, os médicos até recomendam, mas aqui o sentido que eu quero atribuir é quando a pessoa sente que precisa de outras substâncias para poder relaxar, porque já não o consegue fazer de outra maneira. É neste sentido que eu estou aqui a falar, está bem? E daí eu querer fazer este parênteses para ser muito claro. Não há mal nenhum as pessoas beberem no social. A questão, quando falamos aqui do aumento do consumo do álcool, tem a ver com as pessoas gradualmente vão necessitando de mais quantidades como forma de relaxarem, porque parece que não o conseguem fazer de outra maneira. Está bem? Há mais alguma questão, Maria, quanto aos sintomas? Sim, aproveitamos e Para tornamos. já, para já, para já não há mais ninguém hum, a comentar nada. Pronto. Da minha parte, Se me sim, sim. permite a palavra, eu há bocado partilhei uma mensagem, porque efetivamente entrei em burnout na empresa, por tudo aquilo que apresentou no início, por excesso de trabalho. Houve uma mudança na empresa, fomos comprado e o ambiente tornou-se muito instável. Uhum, Entretanto, pessoas que estavam lá há 20 anos a trabalhar começaram a despedir-se. Portanto, uma grande equipe que havia um bom ambiente de trabalho começou a ser mexida como uma peça montada que tira-se uma peça e aos poucos tudo vai desculpa. por aí abaixo. Aconteceu que eu fui uma das penúltimas a sair porque fiquei de repente com o meu trabalho e o trabalho da minha colega que sabia que, que, que saiu, que tinha muito mais conhecimento, como é óbvio, sobre as tarefas dela e as funções do que eu. E vi-me de repente subcarregada com a minha parte e a parte dela. Então, quais foram os sintomas que eu comecei a ter e que senti até que fui parar o hospital? Andei um mês basicamente com calmantes na mala para conseguir Uhum, andar bem, porque sentia dor de cabeça horrível o dia inteiro, sentia por dentro a tremer, a ansiedade, porque percebia-me que, como sou muito exigente, gosto das coisas todas bem feitas e certinha, já me estava a dar conta
pequenos erros aqui e acolá iam surgindo, e erros que na minha profissão são graves. Uhum. E então foi dor de cabeça, taquicardia, tensão alta, foi o dia que eu fui ao hospital, e a nível comportamentais, de facto, eu não tinha tempo nem sequer para ir à casa de banho porque sabia que tinha que fazer mil coisas. Então, quando havia alguém a falar muito, eu considerava que estavam a desrespeitar porque o tempo era precioso para mim e eu tinha que conseguir fazer tudo. Começou a haver também falhas na minha voz, como hoje também por acaso tenho, hoje, coisa que nunca tinha acontecido, também falhas na voz. E isso eu atribuí também ao emocional, que Uhum. afeta a voz. Até que um dia não estava a aguentar mesmo com a dor de cabeça, era completamente insuportável, a tremer muito, taquicardia. Fui à hora da almoço, desloquei-me a uma farmácia ou que não estava longe para tirar a minha tensão. E eu que sempre tive a minha tensão baixinha, eu estava com uma tensão de 17 e batimentos cardíacos de 120. Portanto, fui imediatamente reencaminhado para os Para os hospitais e para uma urgência. Ó, Fabiana, muito obrigado pela sua partilha e pela sua exposição. Ahm, mas, na realidade, quem passa por processos de aquisição, fusão, o que seja, dentro das empresas, são sempre tempos de muita incerteza e criam sempre muitos desafios aos colaboradores e normalmente esses períodos são de uma exigência muito grande. Mas obrigado pela sua partilha aqui também, com todos os colegas, se me permite. Eu normalmente, os meus formandos são todos colegas e, portanto, obrigado também pela sua partilha aqui, na primeira pessoa, que vem também elencar aqui alguns dos aspectos que eu acabei de partilhar convosco. Bem, eu vou só aqui pedir à Maria se me pode ajudar aqui com o som, porque há um. Há alguém que está com o microfone ligado e está É, muito ruído, sim. pronto, não me levem a mal, mas é só porque depois vocês não vão ouvir e eu já estou a sentir a voz. Não tem a ver com estar em stress, tem a ver com as horas que eu estou a dar aulas. Pronto, mas obrigado, Maria, Mocho, por me ajudar nessa componente. Bem, já vimos o impacto que isto tem, não é? Por isso é que eu nem falei nos impactos e nas consequências para o trabalhador que são devastadoras. Bem, então, já conseguiu, Maria, identificar? Bem, mas eu vou prosseguindo. Conseguem-me ouvir bem? Os restantes elementos, sim? Pronto, então vamos prosseguir viagem. Bem, então e como é que nós interrompemos este círculo de virtuoso? E alguns vão me dizer que virtuoso não tem nada, mas gostaria, e por isso é que trouxe esta frase, gostaria de partilhar convosco, que é do Viktor Frankl, que no fundo ele nos diz que quando não podemos mudar mais uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. E isto porque também nós temos um papel ativo no que é a nossa promoção de saúde e bem-estar também. O que é que nós fazemos, no fundo, para quebrarmos aquilo que é a nossa rotina de trabalho, porque temos dias ou há profissões que às vezes são muito desafiantes e há dias que chegamos a casa realmente muito cansados e cabe a nós também, claro que isto falando no âmbito da prevenção, percebermos de que modo aquilo que eu chamo de Uma coisa sobre stress e Desculpa, mas eu penso que é a Cláudia Oliveira que está com. eu estou a Não é? tentar aqui fazer, eu é que tenho que fazer, dê-me Tem só, que retirar o áudio, por favor. já está, já está, resolvido, está bem? Eu já resolvi rapidamente. Estava a pedir à Maria, mas eu é que estou como anfitriã e a Maria seguramente A teria. professora é que a professora é que é anfitriã e eu agora não Maria, posso fazer. está resolvida. Já Ok, identifiquei, obrigada. eu identifiquei logo quem era, apenas estava Obrigada, professora. agilizar aqui o processo, mas obrigado, Maria. Isto faz parte, não é? Portanto, destes processos quando estamos online nos webinars. Mas como eu vos dizia, acima de tudo às vezes é importante nós reavaliarmos o nosso estilo de vida. E por isso trouxe-vos aqui, porque acho que é importante partilhar convosco aquilo que nós designamos de técnicas de autocuidado. E que no fundo o que é que nós, e colocávamos esta questão, não é? O que é que vocês fazem
no vosso tempo livre que vos dê prazer e que possa, de alguma forma, distanciar-vos daquilo que é, ou quebrar aquilo que é as exigências profissionais. E eu costumo partilhar muito isto com os alunos da licenciatura, eh, que quando eles estão com um determinado problema e vivem tudo muito para dentro, o que é que acontece muitas das vezes? Aquilo que eu chamo da formiga transforma-se num elefante, ou seja, quando se vive os problemas muito por dentro, nós não conseguimos, entramos naquilo que se chama uma espiral, muito focados no problema e não conseguimos ter a distância necessária para ver sobre outras perspectivas. E eu partilho muito isto com eles. É importante construirmos relações de entreajuda. Partilhar ou aquilo que vulgarmente considerado desabafar com um amigo, com um familiar do nosso círculo mais íntimo, porque até nos pode ajudar a ver sobre perspectivas diferentes, porque naquele momento nós focamos no problema, não nos conseguimos ter esta distância. Outro aspecto que é fundamental em termos de técnicas de autocuidado é o que é que nós fazemos para além, no tempo que temos para relaxar, ou seja, nas nossas pausas. Eu sei que a vida é muito difícil, andamos sempre em correrias, como agora ouvíamos uma colega nossa que seguramente estava aqui a tentar ouvir o webinar e ao mesmo tempo fazer outras coisas ao mesmo tempo. A nossa vida é assim mesmo, mas o que é que nós fazemos do ponto de vista de quebrarmos aquilo que são as nossas rotinas? Ou seja, atividades que nos deem prazer. Pode ser, eu tenho alguns amigos que fazem dança, outros gostam de música e, portanto, vão aprender um instrumento. O que seja, não precisa de ser, basta ler um livro ou ouvir música, aquilo que nos dá prazer. No entanto, eu gostaria também de vos abordar um aspecto que é fundamental, até porque vos falei das perturbações do sono. É importante nós dormirmos em quantidade e qualidade. E atenção, quando eu falo quantidade, não é estarmos 10, 12 horas a dormir, porque as necessidades de cada um são diferentes. Há pessoas que funcionam muito bem com 6 horas, há outros que precisam de 9, mas digamos entre as 7 e 8 horas é o que é recomendado dormir. É importante nós fazermos aquilo que eu designo da higiene do sono, ou seja, nós podermos, de alguma forma, deitar-nos sempre à mesma hora, dentro daquilo que é possível, e um aspecto que é fundamental é não levarmos, quando nos predispomos ou dizemos agora vou dormir, não levar o telemóvel e estar a ver ainda e-mails, não é? Quando estão deitados ainda estão a ver e-mails ou a fazer scroll nas redes sociais, porque por um lado queremos abrandar o ritmo, mas por outro lado estamos a estimular o cérebro, está bem? Outro aspecto que é fundamental é o exercício físico. E não estou com isto a dizer que agora temos que ir todos para o ginásio e fazer aquelas aulas de grande intensidade, que saímos de lá todos com as t-shirts molhadas e com as pernas a tremer, não é preciso isso. Quem gosta, excelente, mas uma caminhada de 30 a 45 minutos, não precisamos fazer todos os dias, mas alguns dias, e sei que há aqui algumas pessoas que fazem todos os dias, está bem? São algumas técnicas de autocuidado que estão ao nosso alcance e que nós podemos fazer e que vão fazer toda a diferença também para quebrarmos com aquilo que é o nosso dia-a-dia. Bem, e só para fechar, mesmo abordar aqui, e deixem-me agora fazer aqui outra operação, eu e os... que é, existem outras técnicas para gerirmos o stress, mas para isso é preciso nós identificarmos aquilo que é o que está na origem do nosso stress ocupacional, quais são as causas, e para que depois se possa, mediante aquilo que nós identificamos, podermos adequar ou adotar as estratégias que sejam mais adequadas. E eu trouxe só aqui, para introduzir depois o último slide, que quando estamos sobre grande intensidade emocional, como a Fabiana aqui partilhou connosco, aqui temos que reduzir a nossa intensidade emocional e, portanto, temos que recorrer a estratégias de gestão das emoções como forma de regularmos as nossas emoções. Para depois, então, nos focarmos em técnicas de gestão de tempo ou técnicas de resolução de problemas. Técnicas essas que eu, e foi-me pedido para falar, e terei todo o gosto em apresentar para o curso que vai iniciar na próxima semana, segunda-feira, sobre stress ocupacional e burnout. E, no fundo, o que é que se pretende neste curso? É dotar os participantes de ferramentas, de competências para que possam identificar, consoante a sua área profissional, quais são
as fontes de stress, para que depois possamos trabalhar através de metodologias ativas quais são as estratégias mais adequadas para cada um, porque o que funciona para um pode não funcionar para outro. E no fim vamos ter, portanto é esse o objetivo depois do final da ação de formação, na última sessão, trabalharmos um plano de ação individual, para que vocês levem estas ferramentas com vocês e possam prevenir, mais do que porque o stress é inevitável, mas para que possamos prevenir aquilo que é o stress ocupacional. Está bem? Posto isto, deixem-me ver o tempo. Maria, podemos ainda abrir aqui algumas questões e vou. Sim, claro, claro, professor, claro que sim. Hum, professor- Professora, diga-me uma coisa, Sim. quais são as profissões que estão mais, em cujo burnout se acontece mais, acontecem mais? Bem, em todas elas pode aparecer o stress ocupacional e o burnout, está bem? O que acontece é que há áreas que são mais suscetíveis, até pelas características das próprias atividades profissionais. E aqui estamos a falar, como eu há pouco vos dizia, na área da saúde, saúde humana com médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos e outros técnicos. E faço aqui a distinção entre saúde humana e saúde animal. Temos os veterinários, aliás, é das classes onde há a maior taxa de suicídio. Temos também a área da educação, os professores, e muitas das vezes vocês ouvem nas notícias que vai saindo que os professores têm elevados níveis de burnout, até pelas características da própria profissão. A área, por exemplo, da banca, ou seja, áreas comerciais, telemarketing, vendas, a área da banca também, os bancários também têm elevados níveis de burnout. Temos a área da segurança, os polícias, os guardas prisionais, jornalistas, Advogados, talvez, não. Os advogados, os juízes. ou seja, todas as áreas profissionais podem ter, mas há umas que estão mais suscetíveis porque têm a ver com as características do trabalho. Aliás, quando se começou a trabalhar o burnout, e por isso é que se fala tanto nos médicos, porque é aí onde se estuda mais, em algumas classes, mas se nós formos fazer um estudo de várias áreas, vamos identificar que há outras profissões que também têm. Porque normalmente o burnout estava mais associado a profissões que têm como missão ajudar, não é? Cuidar dos outros. Não acontece. Tudo o que seja do contacto direto com as pessoas, telemarketing, call centers, são pessoas que estão muito sujeitas a desenvolver stress ocupacional e burnout. Está bem? Mas obrigado pela questão, Maria. E já agora, professora, diga-me uma coisa. Hum, qual é a tradução do burnout para a vida pessoal? Ou seja, a professora disse que o burnout está ligado ao contexto profissional. Ao contexto pessoal é o quê? É uma depressão? Sim, normalmente é mais caracterizada como depressão, mas também ser uma depressão em termos de quadros clínicos, tem que ter alguns critérios para nós considerarmos depressão major, mas basta vocês pensarem. Por isso é que a diferença entre burnout e depressão tem a ver só com a diferenciação também, não só em termos de sintomas, mas a frequência dos sintomas e a intensidade dos sintomas, isto na depressão. Mas muitas das vezes, e aquilo que eu há pouco vos transmitia, quando só em 2022 é que foi colocada na classificação internacional de doenças, o que os médicos faziam no passado era passar um atestado médico de depressão. Do ponto de vista pessoal, normalmente, e todas as pessoas ao longo da vida vão passar por situações muito difíceis, não é? Esperemos que não aconteça, mas é inevitável, não temos sempre períodos bons na nossa vida. O facto, e isso pode levar, não tem que forçosamente levar a uma depressão, e é importante referir que o facto da pessoa estar triste não está deprimida, está bem? Embora os sintomas se confundam, mas não, para nós considerarmos depressão major é necessário preencher determinados requisitos, e a tristeza faz parte, é uma emoção que faz parte de nós, e o facto, só que ela é temporária, e na depressão não. Está bem? É muito mais Mas prolongada no tempo. uma pessoa que está em burnout, necessariamente que está deprimida ou não?
pode ter episódios de depressão, depressivos, mas não está com quadro clínico de depressão. Se não for tratado, evolui para aí, está bem? Uhum. Portanto, isto é um contínuo. E muitas das vezes o tratamento do burnout passa também por se tomar, mas isso é já a parte médica, farmacológica, porque depois tem que haver aqui um trabalho articulado entre o psicólogo e o médico, mas muitas das vezes também passa por se tomar ou ansiolíticos e antidepressivos, até para a pessoa conseguir ser funcional para o seu local de trabalho. Pois o burnout pode-se tratar sem medicação. Isso tem que ser avaliado caso a caso, está bem? Porque a determinada altura pode ser necessário introduzir-se medicação, e isso tem que ser com o médico, não é? Os psicólogos não prescrevem medicação, mas tem que ser analisado caso a caso. Eu não posso dizer, não, a pessoa trata o burnout sem medicação, isso não é real. Mas tem que se, e aí depois cabe a cada profissional avaliar, e muitas das vezes chegam ao psicólogo porque, entretanto, o médico recomendou, ou o inverso também pode acontecer, mas há uma determinada altura que pode ser necessária medicação. Mas isso não há mal nenhum, porque é um período temporário, não se pretende que a pessoa fique dependente de medicações. E geralmente até é um trabalho multidisciplinar entre o psiquiatra e o psicólogo, não é? Também. Claro que sim. Geralmente não se toma só medicação, é necessário também o trabalho de psicoterapia para manter, para chegar à causa e à origem do problema, não é? Porque os fármacos mascaram e tratam os sintomas físicos, mas depois temos todos os outros sintomas emocionais que precisam de terapia. Pois, porque é aquilo que a professora disse, sim, que tem a ver com as técnicas de autocuidado, não é? Tem que haver Exatamente. alterações, tem que Sim, haver alterações na vida da pessoa, não é? Nem na que seja postura, mudar na de postura, trabalho sim, nem é na postura que a pessoa tem para com a vida, não é? para com Tem a que haver vida, assim, alterações. para com o seu trabalho, neste caso, não é? E com Para a com a vida sua pessoal. atividade profissional, o seu trabalho, a sua atividade profissional, não é? Não, Sofia, obrigado pelo seu contributo, Sim, é esse mesmo, não é? sim, Temos que ressignificar algumas questões, até sim. porque eu não falei tanto nisso, porque achei que não era muito do âmbito, isso será para trabalhar, há muitas coisas que podes trabalhar na formação e não aqui num webinar, mas é esta questão de, vejam, quando eu me apresentei, eu disse que sou psicóloga clínica, para além de outros papéis, Exatamente. que é, Sim, isto não me define como pessoa, é só a minha exatamente. profissão, está bem? E muitas das vezes o que está na origem também do aparecimento do burnout tem a ver com o nós nos confundirmos com a nossa própria profissão. Não é? Uhum. Bem, mas eu não vou alongar muito nisto, mas obrigado, Sofia, também pela sua partilha, Sim. que E também tenho foi uma muito curiosidade. enriquecedora. Sim, força, De força. nada, tenho só uma curiosidade. Tem sentido que, em termos de faixa etária, o burnout é algo que está a aparecer mais em camadas jovens? Ou tem ideia de, em termos de evolução etária, se isso acontece? Bia, há um pouco a ideia, não é, que o burnout surge nos mais jovens, não é, porque ainda não têm muita experiência, não têm muitas estratégias para lidar, não é real, depende dos estudos, há uns que sim, outros que não, mas depois temos que avaliar aqui outras componentes. O que se nota é que entre os 36 e os 50 anos, Uhum. não é? Aparece muito o stress ocupacional e o burnout, até porque as pessoas já começam a ver que as suas perspectivas não mudam. Do Uhum. ponto de vista dos mais jovens, ele também aparece, e muito pela esta decepção e pelas expectativas que criaram com a sua. Não é? Eu acabei uma licenciatura, vou para o A mercado questão de é essa, trabalho. eles estão desenquadrados daquilo que é, e eles querem tudo no imediato, eu estou a falar neles, bom, porque assim, as gerações que saem da universidade querem tudo para o momento e esquecem-se que têm que lutar por isso e que há um período, há um tempo, não é, para evoluir, e então podem ficar frustrados, daí a minha questão se... O que nós notamos é que atualmente no mercado de trabalho, e porque eu trabalho com essa faixa etária, não é, em termos académicos, aquilo que eu noto é que eles não permanecem muito tempo nas empresas, Pois, porque sim, começam a pressionar um bocadinho mais. Por isso é que eu vos dizia, bem, é mais difícil quando estamos há 25 anos numa empresa. sim, Não é? uhum. Não Uhum. quer dizer que não se possa mudar, mas aí já se equacionam outras questões, está bem? Sim, Agora, sim, o que nós notamos mais é nos jovens pode acontecer, mas como consequência das expectativas que criaram, depois acabam por ser frustradas, porque há um tempo de maturação, digamos assim, até das nossas próprias atividades. Basta nós pensarmos em nós, quando iniciamos não tínhamos a experiência que temos hoje,
Mas também ocorre que houve sempre esta ideia de que o burnout estava associado mais a pessoas, não é, ao fim de 10 anos de carreira. Não, já se evidencia até mesmo aos 5 anos e até menos, que as pessoas já começam a ter mais dificuldade e a manifestar. Aliás, um estudo da Yellow Brick que era entre os 18 e os 32 anos, revelava que 96%, um estudo recente, 96% destes participantes, destes jovens, já tinha manifestações de burnout. Está bem? Portanto, Doutora, é assim, está aqui a Carla assim, Roca a dizer quanto tempo em média demora alguém a curar o burnout? Sou professora de saúde de baixa há quase 4 meses, medicada pelo psiquiatra e a fazer terapia com psicóloga. bem, eu normalmente eu não gosto de pôr um caso porque eu não, um prazo porque, notem, isto é variável de pessoa para pessoa e isto seguramente o meu colega, a minha colega psicóloga e o meu colega da psiquiatria seguramente já estimaram mais ou menos de acordo. Eu não conheço as situações e não me parece correto nem ético estar aqui a dar um tempo quando não conheço os casos, não é? Porque é muito variável, varia de pessoa para pessoa. E eu estar a dizer são 6 meses, é um ano, não quero estar a correr um risco, para mim não é ético estar a fazê-lo porque não seria real, porque eu não conheço o caso, está bem? É muito variável, mas seguramente que os meus colegas darão o seu melhor e estarão a fazer o seu melhor para ajudar a Diga Carla, uma penso que é a coisa, Carla. Carla Roque, sim. Mas uma coisa, já agora, professora, a propósito, a pessoa cura-se do burnout? A pessoa, mais do que o curar, a pessoa vai aprendendo a arranjar, num primeiro instância, estratégias, está bem? Depois, porque isto é um processo que leva tempo. E normalmente o processo é este: a pessoa começa a se estabilizar em termos de sintomatologia, começa a estar apta para trabalhar, mas ainda assim começam os receios. E por isso é que eu dizia aqui à Sofia, se não me falha a memória, que é necessário nós ressignificarmos também o sentido que damos ao trabalho, porque depois surgem outros medos. Não é? Que é isso eu volto e acontece tudo novamente. Isso eu não consigo pôr um limite. Isso eu não consigo dizer que não. É o padrão, não é? Portanto, tem que se mudar o padrão. Tem que se quebrar aqui um pouco o significado associado, eh, porque eu já tive casos das pessoas, entretanto, tiveram alta, mas depois mudaram, basta haver um novo desafio. Por isso é que é importante nós trabalharmos o que está na origem, está bem? Porque senão estamos a trabalhar sintomas, mas perante outra situação vai-se desencadear um processo similar, está bem? Professora, havia aqui Se alguém eu atrás. permite, desculpa. Oi, oi, a- agora ando aqui com a cabeça às voltas, força. havia aqui alguém no chat a perguntar se deixava marcas, se o Soraya, burnout deixava marcas. marcas no sentido de sequelas que depois nós não Sim, conseguimos Sim, sim. lidar. sim. No fundo é aquilo que eu estou a dizer, mais tarde pode-se manifestar estes receios, mas isso é trabalhado do ponto de vista da psicoterapia, está bem? Mas não é um processo no imediato, não é? Se fizer a analogia com aquilo que a Sofia estava a dizer dos jovens, não é eu vou ao psicólogo e amanhã já ressignifiquei tudo, não, são processos que precisamos trabalhar com a pessoa, mas claro que no início, como eu dizia, Soraya, há estes receios, que é eu vou voltar, não vou saber dizer que não, e depois parece que volta tudo ao mesmo. No entanto, quando somos acompanhados do ponto de vista psicoterapêutico, é sempre isso que eu também, porque aqui já estamos a falar que tem que ser tratado por profissionais, não é? Da área. Não estamos a falar com técnicas de autocuidado, ajudam, mas não resolvem, não é? Porque aí então nem a pessoa tem cabeça para sair. Portanto, aqui acima de tudo é a pessoa só permitir-se a pedir ajuda, reconhecer que tem um problema, permitir-se a pedir ajuda, até mesmo de um profissional de saúde mental, não há mal nenhum, por isso é que é saúde mental, não é doença mental, para podermos ressignificar e trabalhar para não ficarem as tais sequelas, porque senão há sempre aquele medo, é como quando nós apanhamos um susto numa determinada rua à noite, pois evitamos passar lá e não queremos isto, porque senão estamos a arranjar aqui estratégias de evitamento, mas que não são facilitadoras. Está bem? Não sei se respondi, Soraya. Agora Sim, sim, perdi. respondeu. Sim, sim. Obrigado, Soraya, pela sua questão. Eu, Acho que se era me a Marta. permitem,
Sim, Sim, se me permitem só acrescentar, há pouco estava a falar daquela ressignificação, e há aqui uma questão, há um tema aqui que muitas vezes não é falado, não digo aqui no webinar, mas no tema do burnout, muitas vezes não é falado, que é a questão da vulnerabilidade. Nós estamos a falar de pessoas que passam de um estado de faço tudo e mais alguma coisa, excesso de horas de trabalho, muitas vezes, falta de descanso, falta do sono, como o Fábio já falou, entre outros sinais e sintomas, e passam para um estado de burnout, ok? Que será tratado, será devidamente acompanhado e terá a sua evolução. E aí concordo consigo, diferente para todos nós, diferente para cada pessoa, nunca poderá ser igual. Mas acho que há, entre as pessoas que entram neste estado de burnout, esta questão de stress, há aqui uma parte importante que muitas vezes não é trabalhada, e agora, puxando a brasa à sardinha dos psicólogos, claro, tem que ser, que é a minha aquilo que colega. mas não não a tua área clínica, digo já que Não não a interessa, é colega na mas mesma. acho Aliás, que todos há para uma mim aqui são questão, colegas. há uma questão que realmente em consulta psicológica ou eventualmente psicoterapia que pode ser tratada, que é esta questão da vulnerabilidade, que eu acho, e vendo o percurso de algumas pessoas que vamos conhecendo, que passaram por esta situação, esta questão não é trabalhada e esta acho que é uma das fundamentais, que é como é que nós nos reerguemos, não é? Quando estamos tão vulneráveis e quando permitimos que outras pessoas olhassem e vissem que nós também caímos. Vamos, assim, esta expressão assim um bocadinho mais generalista. Nós afinal também caímos, também somos vulneráveis e não nos apresentamos como tal. E acho que devia ser um tema mais incluído aqui no burnout, na fase Hum. de melhoria, não é? Não no início, porque não é estudado no início, mas numa fase de melhoria deveria ser mais acompanhado, porque eu acho que é Isso já é fundamental. estudado, Marta, isso já é estudado e do ponto de vista clínico nós trabalhamos isso, está bem? Concordo Aliás, também com a Margarida. uma das vezes que a primeira vez que eu tive muito em baixo, a primeira coisa que a médica me disse foi: a senhora não é super mulher. E é tal, a questão, uma coisa que é muito importante é que as pessoas acham que são capazes de tudo e mais alguma coisa. E têm limites, não é? E tem que pedir ajuda? Tem que pedir E ajuda têm que quando pedir se sente. ajuda, sim. Sim. Oh, professora, diga-me uma coisa: há muita relutância em pedir ajuda. As pessoas têm muita relutância em pedir ajuda. Tem a ver um pouco ainda com algum estigma, atenção, depende, nem todas, mas há ainda um pouco este estigma: se eu pedir ajuda a um psicólogo é porque eu tenho um problema de saúde mental. E é mais às vezes isso, porque as pessoas, depois de terem a primeira consulta, de construir e desmistificar aqui alguns aspectos, aderem muito bem. Agora, todos nós, se pensarmos, se calhar em determinados momentos temos mais dificuldade em pedir ajuda, não é? Até porque as pessoas, todos nós somos super-homens e super-mulheres. Mas, como dizia a Marta muito bem, há esta componente da vulnerabilidade, sim, mas isso depois é trabalhado em contexto clínico, nunca poderá ser trabalhado aqui num contexto tão aberto do webinar, mas sim numa formação poderá ser abordado de uma ou outra perspectiva. Obrigado, Marta, também pelo seu contributo e obrigado também, Maria, pela sua partilha. Não sei, e Sofia, não sei se há aqui mais Tá. alguma questão. Eu só tenho uma que se calhar vai esclarecer também mais pessoas que estão presentes. Perceber melhor o curso que está agendado. Portanto, a ideia é fornecer-te ferramentas mais práticas para lidar. Trabalharmos estratégias, não é? Sim. Estas estratégias que eu desvendei aqui um bocadinho, algumas estratégias que nós podemos trabalhar, mas é assim, eu não vos vou dar já todas as estratégias, não é? Aqui, para apresentar o curso, porque é como eu digo, primeiro temos que identificar, porque dou-vos um exemplo, e seguramente vocês vão se identificar todos com isto. Há umas pessoas que funcionam muito bem o relaxamento, outras ficam. Não têm efeito nenhum, ou seja, não vou trabalhar de acordo com aquilo que identificamos, não é? Por isso é que vai ser ou seja, o curso tem 4 sessões, são 12 horas, irão ocorrer segundas, quartas, das 18h30 às 21h30. E para além de eu fazer este percurso com a pessoa, com todos os formandos, mas depois um processo muito personalizado, não é? Muito individualizado, que, imaginem, aqui temos a Marta, que se calhar tem um contexto mais próximo do meu ou não, mas temos aqui a Fabiana, que tem um contexto profissional provavelmente diferente, a Maria Mocho, a Sofia, e assim sucessivamente.
é nós identificarmos, e como eu vos disse, o stress nós sentimos de formas diferentes porque avaliamos de acordo com aquilo que também são os nossos recursos. E é isso que eu depois vou trabalhar com cada um individualmente. Claro que há o tronco comum, como eu costumo dizer, que é transversal a todos, mas depois através de alguns exercícios que nós vamos fazendo, porque pretende-se que seja dinâmico e que as pessoas também levem ferramentas, não vale a pena irem por uma formação, estou aqui num webinar, que não me permite abordar as ferramentas todas, não é? Mas depois vamos trabalhar para, no fim, irmos construindo gradualmente este plano de ação individual que imaginem que para uma pessoa se calhar funciona face àquilo que foi identificado como causas de stress no seu trabalho, funcione mais gestão de tempo ou funcione mais técnicas de resolução de problemas ou outras. Eu só aqui coloquei algumas para desvendar um pouco e fazer a ligação com a ação de formação. Não sei se esclareci, Sofia. Sim, sim, esclareceu, sim. Obrigada. Obrigado, Bel. Foi um excelente webinar e... Obrigado, vocês é que fizeram um webinar. Obrigada, professora. Obrigada a Obrigada, vocês. professora. Tem mais alguma questão? Só para esclarecer aqui, não sei se entendi bem, então o curso e aquilo que propõe acaba por ser algo, uma aprendizagem muito individual. Exato. Ou seja, não está direcionado para uma área de atividade que os formandos tenham, é para o público em geral e é de uma forma mais individual, daí chegar ao plano final, é isso? Marta, porque não vamos criar aqui restrições de só podem estar pessoas que sejam desta área profissional. Não faz Não, sentido. eu concordo convosco, É acho que está ótimo. transversal a todos e aquilo que nós decidimos aqui no Instituto foi, pode ser um grupo heterogéneo de várias áreas, mas depois os exercícios são individuais, para que cada um possa também analisar aquilo que é a sua atividade profissional. E eu estou sempre ali, claro que vamos falar sobre estes conceitos de uma forma mais aprofundada, diferenciar aqui alguns aspectos que por vezes confundem, como estavam a colocar, depressão, burnout, para vocês também conseguirem identificar em vocês, mas também nas pessoas que vos rodeiam, porque nós no nosso local de trabalho também vemos os nossos colegas e os nossos familiares, não é? E portanto, no fundo, é fazermos esta construção do conhecimento do burnout e daquilo que é a situação de cada um, mas os exercícios depois vão ser individualizados para que possam pensar sobre a sua própria situação, porque cada um vai ter uma área diferente e aquilo que causa stress a um pode não causar a outro, não é? Sim, ótimo, obrigada. Obrigada, Marta, porque às vezes eu acho que sou clara e não sou, não é? Mas é sempre bom vocês colocarem... Mas vai até no sentido daquilo que eu também procurava. Tem que ver a questão das datas, claro que sim, vocês também já passam a explicar, mas é isso, porque muitas vezes estamos muito condicionados a formações com psicólogos. Nada contra, também estou lá, mas às vezes é bom também termos esta abrangência maior. E temos pessoas que vêm com várias experiências e com várias necessidades, acho que para mim, neste momento, faz até mais sentido. Por isso, ainda bem que é assim. Obrigada. Marta, eu não trabalho só com uma área específica, a não ser que me seja pedido, não é? Porque acho que se aprende muito também com aquilo que é a partilha das experiências dos outros. Está bem? E eu não trabalho só como psicólogos, como é óbvio. Eu dou formação em todas as áreas profissionais, desde a área comercial até... Bem, não interessa, não quero desenvolver mais porque já vos estou a tomar muito do vosso tempo. Mas obrigado, Sofia, também por esta... Sofia, não, Marta, por esta partilha. Os meus olhos já estão a trocar. Não é? Eu vou só resumir aqui, porque eu já conheço o ILV há alguns anos. É só, estão aqui questões a perguntar se vão partilhar o PowerPoint. Sim, portanto, quem tiver interesse em partilhar o PowerPoint, temos que enviar um e-mail para o ILV e ele envia-nos. Sim, eu estou a responder às pessoas a dizer que enviem, porque todos receberam o e-mail do link, certo? Pronto, assim, respondam e respondendo ao e-mail do link podem pedir o certificado de presença, podem pedir
podem pedir As datas do curso, os as preços, datas as do datas. curso, podem pedir o PowerPoint. Depois, professora, eu penso que não se importará de Nada. partilhar o PowerPoint, não é? Em cada webinar eu faço um PowerPoint diferente também. Não, Claro, estou a dizer, claro, não há problema claro. nenhum. É uma forma das O pessoas também seu poderem conhecimento vai muito para exercitar. além, não é? Exatamente, Não, como qualquer um claro, de vocês nas evidente. vossas áreas, está Portanto, bem? a professora disponibilizará o PowerPoint e eu envio a quem o desejar, ok? Maria, Ah, depois eu faço-lhe chegar no final do eu webinar, agradeço, faço-lhe professora. chegar então a apresentação, está bem? Ok, E nas redes, obrigada. e nas redes sociais do ILV também costuma ser partilhada a informação, aliás, é partilhada a informação com a agenda dos Sim, cursos. no site neste momento já está esta Sim. formação, não Uhum. tem as datas, mas tem o preço e tem o conteúdo programático, portanto, o conteúdo, Os temas que serão os abordados. temas abordados, exatamente. Ahm, e pronto, nas redes sociais também está lá as datas. Nós não costumamos pôr no site as datas, mas tem o conteúdo programático e tem o preço. Nas redes sociais costumamos partilhar, nomeadamente as datas. De qualquer maneira, pronto, nós vamos, como eu nós vamos partilhar, porque é assim, estamos a gravar isto, estamos a gravar o webinar e eu vou ter acesso aqui a todo este, ao chat, e então, pronto, hei de ir respondendo também de acordo aqui com as mensagens do chat, ok? Obrigada a todos. Bem, uma boa noite a todos, foi um prazer Boa estar aqui noite e convosco. obrigada. Foi um gosto. Obrigada, professora. Muito obrigada. E já agora posso fazer uma pergunta? Claro que sim, Fabiana. Tem alguma, já isso é do meu interesse e eu entrarei em contato convosco. E em relação a mais webinar, tem mais alguma coisa programada? Temos sim, Fabiana. Temos exatamente um webinar sobre mindfulness e bem-estar físico e, este webinar é sobre os tais autocuidado, as técnicas de autocuidado, ou seja, por exemplo, eh, determinados exercícios que a pessoa pode fazer durante o local de trabalho. Ou seja, por exemplo, em vez de ir de elevador, ir de escadas, em vez de beber o café no escritório, beber o café lá fora e fazer uma caminhadazinha na hora do almoço, tudo coisas, quebras fundamentais. Durante o período de trabalho, alguns movimentos que se podem fazer para melhorar a postura. Pronto, será o próximo webinar. Ok, muito bem. Obrigada então pelas De informações nada. e pela excelente sessão. Muito obrigada. Obrigada, Resto a todos. obrigada, obrigada. Boa noite Bem, a todos.